Olá, olá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Bom dia, boa tarde. Eu não sei, nessa coisa de fazer live na hora do almoço, é um negócio meio complicado, que a gente fica sempre um pouco dividido. Bom dia, boa tarde para todo mundo. Deixa eu tentar ajustar aqui a coisa da altura do celular. Acho que aqui ficou legal. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Que bom que deu certo. Eu tô com. Faz tempo demais que eu não faço live assim. De novo, sabe? Recorrente mesmo. Eu fiz uns 2 anos de muita live assim, pandemia. Antes da pandemia teve um pouquinho, aí com a pandemia muito. E aí eu fiquei muito cansado. Acho que muita gente ficou muito cansada de fazer e de ter muita live, e aí eu parei de fazer. E aí rolava de vez em quando, assim, uma live pra gente conversar de um assunto específico e tal, e passava mais não sei quanto tempo sem a gente se encontrar de novo. E eu tava com saudade disso, assim, da gente ter esses encontros mais frequentes. E aí fiquei pensando em como estruturar isso, sabe? Eu não queria passar mais um monte de tempo dando aula para vocês. Assim, eu já dou muita aula. Eu não queria passar mais um monte de tempo dando aula. Queria conversar. E aí pensei um tanto em como é que a gente podia fazer para estruturar essas novas lives. Então eu vou contar um pouquinho para vocês do que eu pensei. Me fala, por favor, gente, se som e áudio tá legal e se ruído de fundo tá atrapalhando muito, por favor. Porque aí me ajuda aqui. Se ruído de fundo estiver atrapalhando muito, eu fecho janela aqui do meu lado. Se áudio não estiver muito bom, eu penso o que dá para fazer. Tal. Me fala se áudio e imagem estão ok, por gentileza. Eu estou vendo que tem aluno do Programa de Estudos em Rede e da Formação de Educadores Assistentes aqui. Sejam muito bem-vindos também. Tá bom, o som tá bom, então tá legal. Tá bom, então a gente continua. Aí eu pensei um tanto em como é que a gente podia estruturar, organizar esses nossos encontros para que eles fossem muito legais para todo mundo, para que eles fossem muito legais para vocês, sobretudo, e para que eles fossem muito legais para mim também, porque eu estarei aqui às segundas-feiras, toda segunda ao meio-dia, para conversar com vocês. Já fiz agenda para isso até dezembro, então toda segunda para conversar com vocês, e toda quarta às 5 horas da madrugada para conversar com, o que quer dizer que eu acordo entre 4 e 4 e meia para estar às 5 conversando com vocês aqui toda quarta-feira. Então tem que ser muito legal para mim também, porque tem que me convencer a sair da cama às quartas, às 4 horas da manhã. E aí o jeito que eu pensei da gente fazer isso é bate-papo de verdade. E bate-papo de verdade quer dizer o seguinte: vocês vão aparecer aqui também, vocês vão almoçar comigo real. Então, a cada encontro que a gente tiver, a cada vez que a gente se encontrar aqui para conversar, a gente vai ter pelo menos uma pessoa, talvez às vezes 2, quem sabe 3, mas a princípio pelo menos uma pessoa conversando comigo. Ah, Gabriel, você vai convidar especialistas e tal? Talvez um dia eu convide. Tem gente querida e boa que eu acho que toparia estar aqui com a gente. Quem sabe em algum momento fazemos isso, convencemos alguém a interromper o almoço para estar aqui com a gente. Mas hoje não. Hoje, na maior parte dos dias, não. A gente vai conversar com não especialistas, a gente vai conversar com vocês durante os almoços e os cafés da manhã. Então,
vocês vão trazer pergunta, problema, comentário, dúvida, questão, tudo que vocês quiserem e nós vamos conversar. Mas não por escrito, como a gente normalmente faz, no bate-papo. Então eu preciso de voluntários. Quem quiser aparecer, se voluntariar para bater papo com a gente, diga que quer e a gente começa. Eu não sei como é que faz isso. Deixa eu ver aqui como é que faz. Ó, deixa eu ver. A Cecília já pediu para entrar, mas eu não sei se a Cecília pediu de propósito. E parece que a Ana também pediu para entrar. Deixa eu ver, eu não sei se quando a Cecília pediu, ela pediu de propósito. Vocês precisam pedir para participar. Tem um jeito que vocês vão ter que encontrar aí na tela de pedir para participar. E aí, deixa eu ver se dá para convidar. Dá para convidar. Deixa eu ver se eu consigo convidar a Ana, que falou que queria participar aqui. Deixa eu ver. Como é que faz isso? A Cecília foi de propósito? Ah, Cecília, então espera só um pouquinho que você foi primeiro aqui. Deixa eu já ver. Não sei fazer isso. Pede de novo, Cecília. Vai ser divertido esse. Em 2 semanas eu aprendo. Em 2 semanas eu tô ótimo. Isso aqui vai estar assim rapidinho. Cecília, você consegue pedir outra vez? Aí assim, vocês vão perguntar, então eu já vou dizer. A live fica gravada, todas as lives ficam gravadas. Todas vão pro YouTube, todas vão pro Spotify. Tá bom? Então, você vai poder assistir aqui, vai poder assistir no YouTube a coisa depois e vai poder ouvir no Spotify. Vai para todos os lugares. Então, quem aparecer está automaticamente dando permissão para que a imagem seja gravada e o áudio e a conversa e isso vá para todos esses lugares. Tá bom? Cecília, vou dar um jeito de chamar. Cecília C. de Almeida. Vamos lá. Cecília C. de Almeida. E aí você precisa aceitar aí. Nós vamos ver se isso funciona. A gente legal. Vê se vai chegar em casa. Oi, Cecília, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Seja muito bem-vinda e muito obrigado por ser a primeira cobaia desse teste novo. É legal para aprender também, Gabriel. Eu acho que sim. Eu acho que vai ser muito legal. Sim. Diga lá. Ver. Ai, eu sou a primeira para colocar a questão? Você é a primeira. Você é a então primeira. tá bom. Então tá bom, porque eu tenho uma bem grande. Ótimo, a gente Gabriel, precisa. Nós temos quase 1 hora juntos. assim, faz 4 anos que eu sou madrinha de 4 irmãos que estão num abrigo aqui em Buenos Aires, né? Então eu acabei me metendo nessa temática social de abrigos, de pobreza, de violência, porque está tudo junto, né? Só que eu estou me sentindo super sozinha. Eu falo até me junta lágrima nos olhos, porque é uma problemática muito grande e eu não encontrei ainda aqui gente para apoiar. Eu tenho certeza que o método Montessori seria de muita ajuda nos abrigos. A minha irmã também é madrinha de rapazes que estavam no abrigo, agora estão em repúblicas aí em São Paulo. E sempre que a gente conversou, falta Montessori, falta pessoal capacitado, né? E então eu estou buscando respostas para algumas coisas de Montessori que eu acho que seria legal aplicar. Eu estou buscando gente que também quisesse trocar ideia nessa linha comigo, porque eu estou com vontade de armar um abrigo pequenininho aqui, de até 10 crianças, né? Tá certo. Só que para fazer isso eu gostaria de ter com quem trocar. Sabe quando dava adulto? Você quer fazer alguma coisa, mas você não tem ideia se é exatamente assim, se tem outro jeito. Claro. Tá? Vamos lá, eu vou te fazer umas perguntas para entender o cenário melhor. São 4 irmãos que você é madrinha. Isso quer dizer que eles vivem no abrigo, mas vocês se conhecem, conversam, é isso? Eles são, né? Eles aqui, assim, eu faço parte de um programa que existe em Buenos Aires, chamado Programa Abraçar, que responde para o Ministério de Desenvolvimento Social, né? Ok. Que tem a parte de defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Então, ok. Esse programa, eles recebem voluntários, pessoas que querem trabalhar como referente afetivo, entre parênteses, padrinhos, Sim. de crianças que têm abrigos.
Então, eu com as crianças, depois de fazer a primeira vinculação, que você vai no abrigo e fica com as crianças, conhece. Depois de ter feito todo um processo de seleção, né, para ser madrinha. Você faz uma reunião, você participa de uma palestra, uma dinâmica de grupo, entrevistas, apresenta documentação, vem conhecer a tua casa, ou seja, eu passei por esse processo, fiz a vinculação e aí já podia começar as saídas, né? Primeiro saída na rua, depois puderam vir a casa, né? Agora podem passar um fim de semana comigo em casa. Então existe um contato muito próximo, muito, né? Isso é completamente diferente do processo de adoção, quer dizer, não, isso não ruma para adoção, isso é outro processo. É outro processo. Inclusive, eles dizem que quem participa desse processo não pode estar na lista para adoção de crianças. Perfeito, né? perfeito. É uma coisa separada. Eu, há muito tempo atrás, eu não tenho filhos. Muito tempo atrás, quando eu soube que não poderia ter filhos, eu tentei adotar. Só que o processo é complicadíssimo, leva muitíssimo tempo aqui na Argentina. Se eu quisesse adotar no Brasil, eu, por já estar morando aqui, seria considerada estrangeira, então também seria complicado. Bom, eu conversei com, né, meu companheiro, seria o meu segundo marido, né? E falamos, não, ele é mais velho que eu, já tem 3 filhos, grandes, então falamos, não, deixa para lá essa ideia de ter filho, e eu digo, vou canalizar para o outro lado de Montessori, que eu já estava estudando e tal, e vou, né, vou trabalhar com criança, quero criança. Bom, um montão de coisa ocorreu, não é caso de estar, né, explicando aqui agora, mas não bateu, eu tinha trabalhado, eu sou guia Montessori aqui pela Fundação Argentina Montessori. Você tem formação, então. Para que idade que você tem a formação? 3 a 6. Desculpa, não te ouvi. De 3 a 6. Perfeito. 3 Perfeito. a 6. E, né, cheguei a trabalhar um tempinho, antes até de fazer a formação, fui voluntária com elas, porque elas têm alguns projetos sociais. É o pessoal da Fundação Montessori da Argentina. Isso. É essa galera. Exato. Tá, eles têm... Aí eu falei, minha praia, né? Aqui vai dar para colaborar, vai dar para trabalhar. Infelizmente, não bateu muito, né? As visões, houve algum probleminha, então não pode ser. Sim. Aí eu fui conhecendo. Eu falei, nossa, Gabriel tem tanta ideia legal, sabe tanto, sabe explicar tão legal, tal. Eu quero estar junto do Gabriel. Vamos lá. Né? Vamos e aí lá. Atualmente você está fazendo parte de algum curso do lar? Você está em algum dos nossos cursos com a gente? Não, ou agora... eu estava no Manhãs com Montessori. Tá, mas tranquilo, viu? Só para me localizar. Né? Eu fiz Manhãs com Montessori, fiz alguma motivação, mas depois, porque eu só fiquei sabendo depois. Fiz alfabetização e fiz matemática. Porque eu queria aprender, queria ver como era em português, como é que vocês estavam trabalhando e tal. Foi muito legal. E bom, qual era a tua pergunta mesmo? Me perdi. Eu estava tentando achar o cenário todo. Aí a minha próxima pergunta, quantos anos tem as crianças que você quer impactar, que você quer atingir com o teu trabalho? Olha, eu quero atingir todas. Todos os anos, Gabriel. Tá bom. Para esse meu, né? O que acontece? O que eu senti falando com a minha irmã? Aí no Brasil, as crianças, os adolescentes, aos 18 anos, têm que sair do abrigo onde estão e ir para uma república. Tá. Só que todo esse... e aqui na Argentina, nesse abrigo que os irmãos que eu cuido estão, o mais velho esse ano, ele tem que sair desse abrigo e ir para outro de rapazes mais velhos. Né? Ele tem quantos anos? Ele tem 13, completa 14, tá. Mas a rigor já teria que ter ido para outro abrigo. Aos 13 anos ele tem que sair e ir para o abrigo de rapazes mais velhos. E aí separam por sexo também. Tá bom. Tá bom. A mesma associação civil que tem uma casa de 0 a 12
outra, uma feminina e uma masculina, que vai de 13 a 18. Dá para entender? Tá bom. Deu para entender. Deu para entender. Então, E aí, você quer fazer um abrigo. sim. Esse é o próximo projeto. É fazer um abrigo Sim. que você receba até 12 ou de 13 para frente. Qual é a idade que você vai... Olha, eu tenho dúvida se receber bebê. Essa é uma questão minha. Uhum. Porque os bebês geralmente conseguem adoção muito rápido. Sim, sim. Então, a ideia que eu teria é de receber de 2,5, porque, de repente, esse de 2,5 tem um irmãozinho de 3, 4 anos. Tá. Então, minha ideia seria não separar irmãos, mas poder receber de 2,5 até que seja independente, sem ter essa quebra para uma república aos 18 anos. E você pode fazer isso? Você pode receber... Você pode tê-los contigo até os 18? Sim, aqui fiquei sabendo que tem abrigo que não separa irmãos e que mantém as crianças. Tá bom, então vamos lá. Do ponto de vista de um lugar onde essas crianças vão viver, a gente vai olhar para Montessori de dois jeitos. É claro que eu não vou dar conta, por mais que eu me esforce, de ir em 40 minutos te dar tudo que você vai precisar para esse trabalho. Eu vou te apontar umas direções, a gente vai conversando e a gente se encontra de novo no futuro para conversar mais. Mas assim, a gente precisa olhar para Montessori. Mas eu tenho um outro projeto também, para funcionar no mesmo lugar. Tá bom. Então eu vou falar isso e a gente vai para a próxima, em seguida. Mas tem mais gente também por aí, então... É bom que haja pontos. A gente vai pensar em Montessori como duas coisas. Como uma ajuda para o desenvolvimento. Sim. E outro como pedagogia restaurativa, que é uma forma de cura. A Montessori olhava para aquilo que ela desenvolveu como algo que tinha potencial de cura psíquica, de trabalhar com traumas e coisas assim. A Érica Moretti, que é uma pesquisadora de Montessori, ela é uma pesquisadora da história de Montessori, mas ela escreveu um livro recente chamado The Best Weapon for Peace, a melhor arma para a paz. Uhum. Infelizmente, ainda só está em inglês, deve sair em italiano logo mais. Ela vai resgatar esse conceito da pedagogia restaurativa que a Montessori vai usar depois de guerras. Depois que as guerras assolam a Europa, a Montessori vai começar a tratar daquilo que ela desenvolveu como algo capaz de levar à cura psíquica, porque ela recebe uma infinidade de crianças que passaram por traumas terríveis durante as guerras. Traumas que muitas vezes incluíram a morte dos pais, então crianças que foram para abrigos, naquela época orfanatos, e crianças que não, crianças que só passaram por bombardeios e tal, e que tinham o trauma ali por causa do estresse tóxico da guerra. Né? E ela vai tentar fundar uma coisa chamada Cruz Branca, que é uma iniciativa tipo a Cruz Vermelha, só que voltada especificamente para crianças e para cuidar mais, nas palavras da Montessori, mais do espírito do que do corpo. Então, tinha como alvo o trabalho com o que hoje a gente chama de estresse pós-traumático. Tá. Era o grande objetivo da Montessori naquele momento com a Cruz Branca. Né? E a Cruz Branca compreenderia basicamente 3 eixos. Um eixo que seria médico mesmo, que essas crianças precisariam, mas isso hoje você faz junto com um sistema único de saúde, com outras coisas assim. Teria um eixo que seria médico, um eixo que seria educacional, que é de escola mesmo, e um eixo que seria algo parecido com atendimento psicológico. Então, você teria 3 eixos, um atendimento psicológico, psicopedagógico, acontecendo em comum, todos eles partindo da compreensão de criança da Montessori. Essa é a ideia dela, né? Que você conseguisse ter
todos esses eixos, com todos esses especialistas, olhando para a criança com um olhar montessoriano. Então, olhando para cada plano do desenvolvimento de acordo com ele, né? Você pode, pessoas que estiverem com você nessa e tal, podem ser guias formadas. Mas não necessariamente precisam ser. Às vezes, você ter uma formação de assistente, por exemplo, já te dá conhecimento suficiente para iniciar um trabalho, se você tiver a formação em outra área. Quer dizer, você é pedagoga, por exemplo, e você faz a formação de assistente. Você é enfermeira ou médica ou pediatra e faz e aí não precisa ser, não estou falando assim, faz a do lar, não é, faz a da AME, faz a da MS, faz alguma formação que dê um vislumbre da psicologia daquela idade, né? E a partir daí, a implementação das soluções se submete, essa é a grande novidade que a Montessori traz. A implementação de qualquer solução, de qualquer projeto, se submete à psicologia da criança naquela idade. Isso é uma chave que a Montessori vira. Então, a gente precisa ensinar o adolescente a ler, porque ele ainda não sabe ler, daqui a pouco ele vai fazer 18 anos, não sabe ler, porque, sei lá, porque a escola que ele foi é ruim, porque passou por 500 corridas, enfim. Vai fazer 18 anos, daqui a pouco vai chegar na idade adulta sem saber ler. E aí isso é um problema enorme, isso é um preditor, por exemplo, de criminalidade, porque se esse sujeito não tem a possibilidade de se inserir no mercado de trabalho, isso dificulta o resto da vida dele. Então, se você consegue que esse menino chegue aos 18 anos sabendo ler, escrever as 6 operações matemáticas, isso resolve um monte para ele se colocar em mercado de trabalho, para se especializar num curso técnico. Só que não basta você, do ponto de vista da Montessori, não é suficiente você dizer, então vamos ensinar esse adolescente a ler. Você precisa ensinar esse adolescente a ler, submetendo este processo à psicologia do desenvolvimento do adolescente. Isso quer dizer que a gente vai trabalhar ao mesmo tempo alfabetização e, por exemplo, colocação profissional. Então, ao mesmo tempo que ele tem aula de alfabetização, ele faz pão para vender na lojinha ali, associada ao abrigo associado, à escola, qualquer coisa assim. Ele é menor aprendiz. Aqui no Brasil a gente tem a instituição do menor aprendiz, que com 14 anos ele pode ser como menor aprendiz no mercado de trabalho. Então, ele tem aula de reforço de matemática, de supletivo de parará, porque ele está no ensino médio, paraná, mas ele também é menor aprendiz em algum lugar, tendo um atendimento psicológico, psicopedagógico para as necessidades que ele apresentar. Um projeto... Pode falar, perdão. Vou fazer uma profundidade com relação a isso, porque eu acompanhei um pouco, através da minha irmã, essa colocação em projeto, nesse projeto, aí como é? Aprendiz? Pequeno aprendiz? Menor aprendiz, isso. Aprendiz, isso. E que falta, que eu senti que falta nesse projeto? Que a perna da empresa ou do lugar onde esse rapaz vai trabalhar, essa moça vai trabalhar, tenha tido também essa formação mínima em Montessori. Falta. Em qualquer coisa, na verdade. Nas equipes, quando você vai trabalhar em equipe, faz falta que, não sei, eu acho que é como uma linguagem, e faz falta que todos falemos essa linguagem. Não precisa ser formado como guia, não precisa ser... Mas o que é o núcleo de Montessori, que é, né, a base sobre a qual ela desenvolve tudo mais, isso eu acho que tem que ser. Porque senão acaba dando problema, acaba, sabe? E um acha que o rapaz tem que aprender uma coisa quando é outra, é meio complicado. Então, essa falta que você percebe era a falta que a Montessori também percebia, né? E ela propunha que uma formação mínima na visão dela de infância e desenvolvimento viesse antes da implementação de qualquer coisa. Ela sugeria que para as pessoas poderem casar e ter filhos, elas tivessem que fazer curso de Montessori primeiro, né? Então, ela tinha essa... E aí o que dá para fazer são parcerias. Então, por exemplo, estando na Argentina, talvez dê para fazer uma parceria com a FAM
para oferecer um workshop, por exemplo, básico em alguma coisa. O Lar Montessori fica à disposição, é claro, mas os nossos conteúdos são em português, então isso pode ser um fator limitador. Essa ponte está meio queimada, Gabriel. Como é? Essa ponte está meio queimada, infelizmente. Então, isso eu estou pensando, pra você ter uma ideia, eu fico pensando em trazer a AMS para cá. Então, às vezes trazer a AMS é uma solução, às vezes trazer um MECT é uma solução, às vezes você não precisa trazer uma associação inteira, às vezes você tem uma pessoa na América Latina, por exemplo, nós temos Chile, que tem o Centro de Educação Montessori do Chile, que é um centro de formação bastante interessante, às vezes ele é uma opção para você. Eu vou perguntar para o pessoal que está na sala nesse momento se áudio e vídeo estão funcionando. A Cecília, para mim, está com o vídeo menos bom, um pouquinho travado, mas eu quero saber se o meu vídeo também está assim ou se está fluindo para vocês, pessoal, por gentileza. Enquanto isso, eu quero avisar para quem chegou mais tarde que isso que a gente está fazendo hoje não foi agendado. Isso a gente vai fazer em toda live com alguém. Alguém vai aparecer e a gente vai conversar sobre o que a pessoa quiser trazer. Questões dos filhos, dos alunos, de projetos, para a gente ir formando rede e ir junto, avançando em Montessori. Tá bom? Às vezes corta, mas dá para seguir vendo. Tá legal, aqui se vê muito bem, a Cecília está congelada. O seu tá bom? Tá bom. A gente vai continuar. A Cecília tá congelada para mim, mas eu escuto, Cecília. É só o vídeo que tudo congela. Te ajudei, Cecília? Um pouco? Sim, muito. Muito, porque eu vejo que eu estou em linha e que é possível, né? Que a Montessori fez e pensava nessa parte, né, como chamou, da pedagogia curativa. Uhum. É como que me serviu para ver que não, é possível, é legal. Né? Isso que eu estou pensando. Sim. É legal. É legal. É legal. Você pode ver um pouco mais, um tanto mais, talvez você já tenha visto e tal, sobre isso no Segredo da Infância. A Montessori vai tratar desse assunto. Uhum. Ela vai tratar mais um pouco disso em A Educação e a Paz. Sim. Eu acho que são dois bons lugares para você dar uma olhada. E aí, eu vou deixar o convite aberto. Quer dizer, quem quiser continuar conversando com Cecília sobre esse projeto e tal, manda uma mensagem para ela, ou se anuncia aqui embaixo para que a Cecília possa falar com vocês, para que as parcerias possam acontecer. E uma coisa, Gabriel, porque justamente você falou, você acha que uma parceria que valeria a pena eu me contatar com o pessoal do Chile? Eu não tenho esse contato, eu não conheço pessoalmente a galera do Chile. Eu sei que é um centro forte e no Brasil eles são bastante presentes. Tem muita gente boa no Brasil que faz os cursos e os workshops do pessoal do Chile. Eu ainda não fiz nenhum, então eu não sei te falar, fala plano, tal, eu não sei. Mas eu sei que é um pessoal forte e talvez valha a pena um contato, um diálogo, um reconhecimento aí, porque pode ser interessante. O pessoal fala espanhol, né? Isso te ajuda. É isso que tem, porque o último vídeo que eu vi seu, né, porque eu estou fazendo agora e tinha comprado para isso, aquele que você fala de educar para a paz, de 20 horas. Eu falei, com uma esperança que tivesse tradução para o espanhol, mas não. Ainda não. Eu estava hoje, antes de entrar aqui, olhando um programinha de legendagem e tradução de legenda. Eu fiz isso, Gabriel, mas se você tiver interesse, vamos ver de contratar alguém para fazer, para ficar legal mesmo, e, né, porque leva um tempo. Eu tentei... Me manda uma mensagem. Então. Oi? Me manda uma mensagem, a gente faz isso, a gente conversa. Tá bom? Tá bom? Porque senão você não tem tempo, eu não tenho tempo, e é legal que fique bem feito. É sim, é sim. Muito obrigado, Cecília. Não, obrigada a você. Então, aí, Cecília, eu acho que você tem que sair de algum jeito para a gente receber mais uma pessoa. Vamos ver como é que isso funciona. Aqui. Deve ter um xizinho em algum lugar da sua tela. Sair? Ainda não. Não, só a sua câmera.
Não. Deve ter um quiz na parte de cima da sua tela em algum lugar. E Aqui. aí deve dar. Poxa. Muito obrigada, Cecília. Para quem está chegando agora ou chegou atrasado, a gente está fazendo um novo modelo para as nossas conversas. A gente está conversando de verdade. Então, para mim é sempre surpresa. Quem quiser conversar, se pronuncia. E aí traz a dúvida que tiver de casa, a questão que tiver de projeto ou de trabalho. Traz o que você tiver e a gente vai conversar. Desde, Gabriel, como é que faz para usar copo de vidro com criança pequena, até projetos enormes como o que a Cecília trouxe. No que eu puder te ajudar, eu vou tentar. Tá bom? Eu vou tomar um golinho d'água, enquanto mais alguém se prontifica a participar para a gente continuar a nossa conversa. Se todo mundo estiver comendo, eu falo um pouco mais. Ó, a, a Anália já falou com a Cecília aqui e está se propondo a fazer a parceria, ou então está mandando o contato da pessoa que pode fazer a parceria para esse projeto ir para frente. O projeto é muito legal, é muito bonito e eu espero que tenha sucesso mesmo. Essa live depois vai ficar gravada, vai ficar disponível no YouTube, vai ficar disponível no Spotify. Então você pode assistir ao vivo e é mais legal porque aí você pode fazer pergunta e você pode participar. Mas você também pode assistir depois gravada sem problema nenhum. Tá bom? A gente está sem voluntários, o povo está mastigando e buscando os filhos na escola. Não tem problema. Se você quiser colocar uma pergunta aqui nos comentários, você pode também. E a gente continua a partir daí. Tá bom? A gente tá. Enquanto eu espero um voluntário de vocês. Se você quiser participar, você pode escrever assim nos comentários: eu quero participar. E aí eu dou um jeito de encontrar você e de te convidar para entrar na live com a gente, tá bom? A gente está entrando na fase final das inscrições do Programa de Estudos em Rede e da formação de educadores assistentes. Então, para o pessoal que está interessado e não se inscreveu ainda, dá tempo, tá bom? Você pode se inscrever até finalzinho de fevereiro. A gente não consegue manter, além disso, isso foi um pedido de um pessoal no final de janeiro, a gente não consegue manter além do final de fevereiro, porque não dá, porque o curso já começou, tá bom? Então, a gente já tem aula que já aconteceu na semana passada. Você pode entrar atrasado um pouquinho, mas você não pode entrar atrasado por demais. Então, dá para receber você até o final de fevereiro. Tá bom? Pessoal buscando as crianças na escola, na de quarta eu participarei. Tudo bem, não tem problema. Se mais alguém quiser participar, se pronuncia. Se não, a gente encerra cedo. Não tem problema. E aí na quarta-feira provavelmente a gente vai mais longe, porque é mais cedo, ninguém está dirigindo, ninguém está almoçando, ninguém está com os filhos. Mas vamos lá. Então tá bom. Gente, eu vou pensar o seguinte: se nas segundas-feiras a gente não der conta de participar porque está com as crianças por perto ou qualquer coisa assim, aí na segunda-feira eu mudo um pouquinho o formato, a gente faz uma live curtinha com mais eu falando do que outros tipos de participação, e aí na quarta-feira pela manhã a gente faz uma live mais participativa. O meu objetivo é que todas as lives sejam participativas, é que em todas a gente tenha a chance de conversar, porque eu acho que é mais legal, acho que é mais rico, e porque um bando de gente me pede para conversar, me manda mensagem lá no inbox das coisas,
pedindo para tirar dúvidas que são extremamente complexas, extremamente longas, e o jeito da gente tirar essas dúvidas que são mais complexas e mais longas é esse aqui, tá bom? Então, qualquer uma das dúvidas que você tiver, você pode trazer, tá bom? Janile, professor, você pretende falar um pouco sobre as crianças especiais no método Montessori? Assim, de forma ampla e geralzona? Não. Eu não tenho formação em psicopedagogia, então lançar uma fala enorme assim sobre o assunto não rola. O que rola é de tirar dúvidas ou perguntas ou problemas que você esteja enfrentando e que você queira ajuda para resolver. Então, se você quiser fazer uma pergunta mesmo, do tipo, olha, eu tenho um aluno com essa e essa necessidade, a gente está enfrentando essa e essa dificuldade, e eu quero ajuda para resolver essa situação, aí a gente consegue, tá bom? Porque eu consigo te ajudar com crianças, se você tiver uma criança específica, né? Com o processo todo para todas as crianças especiais, elas não são. É como a gente fala assim, você pode falar um pouco sobre criança? Porque é isso, né? A criança que tem deficiências, ela é uma criança. Ela não é uma criança assim com deficiência em geral e tal. Você tem a criança autista que tem o comportamento tal, a criança com síndrome de Down que tem o outro comportamento. Mas entre as crianças com síndrome de Down, entre as crianças autistas, você tem uma diversidade enorme. Então, se você quiser trazer uma pergunta de uma criança, a gente tem como conversar, tá bom? Vamos lá. O curso de adolescente sairá em breve? Sim. A gente tem. Deixa eu ver se eu tenho calendário para isso aqui. Peraí. A gente tem previsão para o curso de introdução a Montessori focado na adolescência. Eu acho que ainda no primeiro semestre. Deixa eu ter certeza. Ó, no meu calendário eu tenho para julho, tá bom? Talvez isso venha um pouco antes, mas a previsão é em julho a gente ter uma nova turma do curso de Montessori para adolescentes, que é um curso de 12 horas de introdução ao Montessori voltado para 12 a 18 anos. Tá bom? Tá previsto para julho. Deixa eu ver aqui. Cheguei tarde, Gabriel. Não chegou, não. Nós temos mais 20 minutos. Você pode me contar qual é a dinâmica? Sim, sim, vamos lá. A dinâmica é o seguinte: se você quiser participar ao vivo aqui, eu quero gente que participe ao vivo para a gente conversar. Então, bota aí e diz assim: olha, eu quero participar. Aí eu te chamo, você aceita um convite para aparecer aqui ao vivo comigo e a gente conversa sobre a pergunta que você quiser trazer, tá bom? Não tem problema, por exemplo, se você estiver com a criança, os filhos aí por perto, e você for ser interrompida no meio disso. Não tem importância. Eu sei que eu estou conversando com famílias, e isso é esperado. Tá bom? Se for esse o teu fator que está te impedindo de dizer eu quero conversar, não se limite por causa disso. Tá bom? Crianças são sempre bem-vindas no Lar Montessori. Não é um problema. Por onde começar os estudos em Montessori? Depende da faixa etária que você está pensando. Se for para casa com bebês até 3 anos, aí eu tenho 2 livros da Simone Davis que eu costumo sugerir. O Bebê Montessori e a Criança Montessori. Os 2 da Simone Davis. Se for de 3 anos para frente, aí meu primeiro livro sugerido é O Método Montessori, uma introdução para pais e professores, da Paula Polk Lillard. Tá bom? E aí você pode ir lá no blog do Lar Montessori, e lá no blog do Lar Montessori tem uma lista de 10 livros em ordem, para você ler na ordem que você preferir. Tem livros da Montessori, tem livros de outros autores sobre Montessori. Tá bom? Deixa eu ver se alguém se voluntariou para aparecer aqui conosco, ou se o povo ainda tá na timidez aqui. Deixa eu ver. O povo tá na timidez aqui. Ô, meu povo, é assim, a gente tem que conversar. A gente tem que conversar. Tá bom? Se eu ficar só respondendo as perguntas de vocês aqui, fico só eu aqui tendo que criar resposta, mas é muito mais gostoso se a gente aparece, se a gente conversa, de verdade. Você viu a profundidade que a gente conseguiu ir com a Cecília? Se você aparece
que de verdade a gente consegue ir longe, a gente consegue ir muito mais profundo na questão que você quiser trazer. Tá bom? Eu vou responder mais umas 2 perguntas, na esperança e expectativa de que vocês se voluntariem para aparecer. Vamos lá. Como é a adaptação de um bebê de 1 ano e 9 no método Montessori? Depende integralmente da escola. Não existe um norte único para a adaptação de crianças em Montessori. Então, isso vai depender completamente da escola que você procurar para suas crianças. Totalmente. Tem escola onde as famílias entram na escola, mas não na sala de aula. Tem escola onde as famílias entram na sala de aula, pelo menos até os 3 anos de idade, 2 anos e meio, 3, por algum tempo. Tem escola onde as famílias não entram na escola, a criança entra, mas a família fica ali numa recepçãozinha. Isso vai variar enormemente. Então, não tem uma única resposta para como é a adaptação de qualquer criança numa escola Montessori. Dá para a gente pensar um pouquinho, uma ideia geral de como deveria ser, assim, sem ir em especificidades muito específicas, né? Sem ir no detalhe, dá para a gente pensar em como poderia ser. Então, idealmente, a gente teria as famílias entendendo o que vai acontecer lá dentro. Isso pode ser entrando na sala para ver a coisa acontecendo. A gente teria outros adultos da escola conversando com essa família, explicando esse processo. Não seria uma coisa completamente abrupta, mas a gente respeitaria a criança mais do que qualquer outro envolvido nesse processo. Então, se para a criança for melhor ser um pouco mais separado do adulto do que ficar mais junto, a gente vai separar um pouco mais. Agora, muito mais específico do que isso é difícil. Porque se você quiser aparecer com a pergunta assim, olha, eu tenho um filho de tal idade, o processo foi esse, minha questão é essa, vamos responder. Tá bom? Curumim Cósmico, me chama. Vamos lá, chamo. Deixa eu ver se eu... Curumim Cósmico, estou te convidando. Apareceu aí em algum lugar para você entrar aqui com a gente. Eu vou esperar um pouquinho e você deve aparecer no instante para conversar conosco. Apareceu! Peraí. Peraí. Aí. Oi. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde. Tudo bom? Me fala teu nome. Eu não quero te chamar de Curumim. Sim. Meu nome é Annelise, eu sou professora de artes e eu estou trabalhando em 3 creches montessorianas na Prefeitura do Rio de Janeiro. A gente tem 800 alunos. E aí, é uma creche montessoriana. Eu fui aluna montessoriana da Aldeia Montessori. E eu trabalhei na aldeia há 8 anos, e aí agora eu vim trabalhar aqui. O meu trabalho é mais com crianças de 3 a 6. Eu sou só aluna no PER, acabamos de começar, né? Estou me aprofundando nisso. E aí recebi esse desafio de fazer de ajudar aqui, né, as meninas nesse ambiente Montessori de 0 a 3. E aí, assim, uma pergunta que eu queria saber era se tem algum material emblemático Montessori que seja para essa faixa etária, porque eu tinha pensado na Torre Rosa. Depois eu consultei a Valdeni, que foi a minha professora, ouvi a sua explicação de Torre Rosa, falei naquela live assim, não vou entrar porque eu preciso estudar, porque eu estava lendo os 2 livros que você indicou, o bebê e a criança. Aí eu falei, não vou entrar na live. Aí chegou uma hora que eu falei assim, eu vou lá só ver o que está acontecendo. Cara, você estava falando na hora da Torre Rosa, entendi, é o volume, não tem nada a ver. Só que aí a gente fez uma Torre Rosa adaptada. A gente fez isso aqui, ó. Ok. De papelão. Porque eu falei, eu tenho o privilégio de ter contato com a minha professora de 3 anos de idade. Ela trabalha na aldeia até hoje, 44 anos de aldeia. E aí ela falou, o trabalho da criança é empilhar, é ordenar, né? Que essa faixa etária é muito motora, né? Mas eu gostaria de saber se tem algum material que você olha assim para uma sala de aula e fala, aqui é Montessori e tem isso. Nessa faixa etária de 0 a 3. Tem.
Mas o material não deve ser o teu ponto de partida. Existe, do mesmo jeito que existe um conjunto básico de materiais para 3 a 6 e para 6 a 9, para 9 a 12, existe um conjunto básico de materiais para 0 a 1,5 e 1,5 a 3. Quando a gente fala zero, para quem está chegando agora, a gente está pensando ali 4 meses, 6 meses, que é a idade que as crianças vão para a escola, até 3 anos. Existe material para essa faixa etária. A gente tem alguma série de móveis que a gente utiliza, a gente tem um pêndulo de argola, estou pensando aí bem nos bebezinhos e avançando. Alguns materiais de encaixe, bem simples inicialmente, depois as caixas de permanência, que a gente conhece uma famosona, que é vermelha, mas tem umas 4, 5 caixas de permanência. Tem uma série de peças de mobília, de escada, né? A Cecília está lembrando M. Pickler aqui, que também é legal, mas em Montessori a gente tem mobília de escada, mobília de rampa, uma mobília para a criança se apoiar enquanto está andando, a barra na frente do espelho. Existe uma série de materiais que nos ajudam a fazer Montessori com 0 a 3. Mas, por causa do tempo que eu estou visitando escolas Montessori, fazendo consultoria com escolas Montessori, parará, hoje em dia, se eu chego numa sala, olho para a sala e tenho os materiais, nem de longe isso me diz se aquela sala é Montessori ou não. Já tem sala com todos os materiais da vida, assim, a sala ela é praticamente um catálogo 3D, sabe? Você entra ali, tem tudo de lindo, maravilhoso, brilhandinho, assim, parece purpurina e glitter. E aí, quando entra o adulto na sala, ele tá na real, usando aqueles materiais como instrumento de tortura, sabe? Então rola isso, e rola de entrar em ambientes e salas. Deixa eu te perguntar um negócio, Annelise. Minha máquina de lavar tá fazendo barulho aqui do lado. Esse barulho tá chegando para você, não? Não, não. Nenhum. Tá lá roupa aqui do lado e eu tava ficando preocupado, porque ela tá centrifugando e aí o bicho pega. Ela dança. Então, também tem sala que não tem muito material, que tem muito pouca coisa, mas aquele adulto que está ali traz para aquela sala um funcionamento que é condizente com Montessori, mesmo que ele não tenha uma perfeição em termos de material disponível. Então, eu vou te dar duas sugestões iniciais. Uma sugestão, esses livros que eu vou te indicar são voltados para casa, e o site que eu vou te indicar também é voltado para casa. Mas você vai pegar ali um tanto sobre desenvolvimento dessa faixa etária, que são boas referências, e em português, que é um negócio importante, porque aí você pode passar para esses professores todos, vocês podem fazer oficina ao redor da leitura dessas coisas, tal, que ajuda. E passo umas referências em outras línguas também, se em algum momento rolar. Mas vamos lá. Primeira coisa. Me perdoa. Primeira coisa. O livro O Bebê Montessori, da Simone Davis. É uma excelente leitura, é uma leitura fácil, então dá para todos os professores lerem, entenderem. Tem tabela, tem listinha, tem checkbox, assim, para você ir marcando o que você já fez. Tem de tudo. É um livro muito legal para 0 até caminhantes, do nascimento até começar a andar. É um bom livro. De caminhantes até 3 anos de idade, tem um outro livro da Simone Davis chamado A Criança Montessori. É um manualzinho também supimpa. Esse eu revisei a tradução para o português, então eu posso garantir que está bem legal mesmo. Muito legal, assim, é uma leitura também fácil, muita tabela, muita foto. E a Simone Davis é professora numa escola Montessori. Então, ela escreve também do ponto de vista do professor. Ela é professora numa escola chamada Jacarandá, que curiosamente não fica no Brasil, fica na Holanda, mas que é muito legal. Chama Jacarandá, a escola. Então, ela vai falar para famílias, mas ela também fala um monte de coisa que funciona em sala de aula.
E aí um terceiro livro, também voltado para casa, é O Método Montessori na Educação dos Filhos, do Tim Selden. Para quem está preocupado com a educação dos livros, essa live fica gravada, tu pode voltar depois e pegar, fique em paz, tá bom? Esses 3 livros vão te ajudar muito. E aí tem um site que também vai te ajudar bastante, 2 sites, que também vão te ajudar bastante. Um site é o Aid to Life. Aid se escreve A-I-D de dado, depois to Life é T-O-L-I-F-E. Ajuda a vida. Aid to Life. É um site da Associação Montessori Internacional, gratuito, com um monte de conteúdo de 0 a 3 anos, traduzido para um monte de língua. E se não tiver para o português, você bota um tradutor automático ali que ele dá conta. Eu já testei. Antigamente não tinha o português e eu usava o tradutor nele. Belezinha. E o outro site é o Michael Olaf. Se escreve Michael, M-I-C-H-A-E-L, Michael Olaf, O-L-A-F.com. Esses 2 sites, o Aid to Life e o Michael Olaf, tem um monte de conteúdo de 0 a 3 gratuito disponível. Então, pega isso e começa a estudar com um grupo inicial. Desses 800, pega uns 20 que queiram muito estudar e começa a fazer leitura intensa dessas coisas, grupo de conversa, ao vivo ou no Zoom. São 800 crianças e 120 professoras. E como eu cheguei aqui querendo bastante ajudar, eu pedi para a diretora, que é uma amiga minha, porque eu queria trabalhar na capacitação das professoras. Então, eu já fiz isso no início do ano e eu estou ajudando a montar a sala. E a gente faz materiais. Eu também penso como você. O material não é o mais importante, mas nós fazemos, né? Perfeito. Aí, nesses livros, você vai ter um monte de atividade, sugestão de atividade, de material para as crianças. Eu não trabalho com material sensorial para 0 a 3. A minha sugestão é que torre rosa, aparelhamento de cor, essas coisas não são para 0 a 3, elas são para 3 a 6. Tem outros materiais que são, do meu ponto de vista, mais adequados para 0 a 3 e que esses livros todos que eu te sugeri vão mencionar, vão trazer de alguma maneira. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Imagina, obrigado a você. A gente tem mais 7 minutos. Se você quiser continuar e fazer mais alguma questão, fica à vontade. Se não, eu chamo o próximo. Não, vou dar espaço. Eu já estou satisfeita. Eu vou dar espaço. Tomara que alguém se informe. Pergunta, gente. Aproveita que o homem está aí. Exatamente. Aproveita que o homem está aí. Em algum lugar tem um X, eu acho que está nessa parte da tua tela. Aí você clica lá e você consegue. Então, tá. Tchau. Muito obrigada. Muito obrigado, Annelise. Bom dia para você. Tchau, tchau. Você também. Deixa eu ver aqui. Tinha mais alguém que queria participar. Aqui. Baby Sunshine BR. Como é que eu faço isso, meus anjos? Vamos lá. Baby Sunshine BR. Estou convidando. Tomara que você esteja aí ainda. Se você estiver, daqui a pouco você aparece. Vamos ver. Aí a gente tem mais 5, 10 minutinhos para conversar. Oi, passarinho, gente. Olá, tudo Oi. bem, Gabriel? Eu sou a Juliana. Juliana, obrigado. Desculpa aí o nome do Instagram, é que eu uso ele para algumas coisas da minha filha. Claro. Eu estou como aluna do curso de assistentes, estou finalizando o curso de alfabetização e estou assim num impasse super grande com a questão da alfabetização da minha pequena. Me dá a idade. Ela está com 4 anos e 3 meses. Beleza, vamos lá. Então, ela estava estudando numa escola bilíngue e no final do ano passado eu mudei ela para uma escola montessoriana aqui de São Carlos. E estou fazendo um curso para poder acompanhar, entender melhor e poder ajudar no processo. Mas, na escola anterior, não utilizavam o método fônico, usavam a parte silábica tradicional. E eu vejo que assim, ela já sabe todo o alfabeto, ela já soletra, mas não lê. Que é fato, né?
E eu tô sofrendo bastante com isso. Porque eu tô tentando ajudar ela nesse processo, mas eu não tô sabendo ainda. Como acabei de fazer o curso de alfabetização e tô tentando aplicar algumas coisas, eu sinto que ela tá tentando uma passada antes do tempo. E eu não tô sabendo como ajudar ela nesse processo, né? A gente lê muito em casa à noite. Desculpa. Tá? E Ela aí tem ela acesso, ela gosta, ela interessa. gosta. Aqui já é uma coisa nossa. Então, leitura é padrão, pelo menos a leitura da noite sempre acontece, e ela que escolhe, é de interesse dela. Então, já aconteceu, por exemplo, a gente foi ler um livro da Alice. Ela olhou a capa, soletrou, mas ela não sabia que era Alice. E aí eu até Tá comentei com ótimo. meu marido, falei, poxa, que situação, porque era para ela, assim, ela tem um interesse, mas, né, falta essa parte que se estivesse uma escola montessoriana desde o início, talvez já estaria Provavelmente ela acontecendo, estaria fluindo. começando a ler palavras, mas não tem problema. Ela está totalmente dentro do que a gente chama de período sensível. Então, ela está numa idade que ainda é fácil e gostoso passar Sim. pelo processo de alfabetização, e a gente vai acatar aquilo que ela já sabe. A gente não vai ignorar aquilo que ela já sabe, porque isso é um insulto para a criança. Uhum. Então a gente vai acatar aquilo que ela já sabe, e eu quero utilizar, Juliana, sobre o que sua filha vai aprender a ler. Sim, Esse não é o teu problema, esse sim, não é o problema da tua filha. sim. Crianças de família que se interessam, o meu áudio está ruim, Juliana, quando você recebe o meu áudio, testa, O meu tá cortando, mas eu acho que talvez seja da minha internet aqui que tá um pouquinho distante. Vou tentar mudar um pouquinho de lugar aqui. pode. Se melhora. Eu tô na melhor internet que eu tenho aqui, Bom, não era para estar travando, vou não. ver se melhora. Bom, vamos ver. Ela vai aprender a ler. Uhum, Crianças, famílias que leem. uhum, Né? tá. Você não tem o processo, assim, é quase impossível. Hum, Famílias leitoras, quer dizer, pai e mãe que são alfabetizados, uhum, e crianças que não aprendem a ler. Então, ela vai aprender a ler. tá. Pessoal, para quem está cortando, eu vou dar uma sugestão. Sai e volta. Se está cortando para muita gente, às vezes isso resolve. Sai e volta. Tá bom? Às vezes isso te resolve a vida. Então vamos lá. O nosso problema, aquilo que a gente vai tentar fazer nessa conversa, é tornar este processo mais legal, Sim. mais agradável, mais interessante. Uhum, A primeira coisa que a gente vai fazer é que quando a gente for trabalhar o jogo dos sons com uhum, ela, sim. a gente não vai associar o jogo do som com as letras. A gente vai trabalhar o jogo do som sem trazer nenhuma letra para a mesa. Uhum, Só com os sons. tá. Por quê? Porque aí a gente não está entrando num embate com aquilo que ela já sabe. A gente está só fazendo o jogo. Tá. E aí, quando a gente for juntar os sons com as letras, como ela é grande, esse grande assim, ela já tem 4,5, ela não tem 2,5, esse processo de ir do som até as letras, menos de 6 meses a gente faz. Uhum, Então, estou dizendo esse semestre ainda, a gente faz. Quando a gente chegar lá na junção com as letras, a gente não vai negar o que ela já sabe. Ela vai apontar para o A, e aí no A é fácil, né? Porque o som e o nome é a mesma coisa. Quando ela aponta para o C, para o D. Quando ela aponta para o D, ela vai falar D. E a gente vai dizer para ela, isso, esse é o D. E o som é D. tá. O som dessa letra é D. D. Dado. D. E aí ela tem que repetir o som. E a gente vai dizer para ela, repete o som. O nome a gente já sabe. A gente não repete o nome. Veja que eu não estou dizendo, o nome é D. Não, 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 não. Tá. O nome a gente já sabe. Repete o som. D. Dado. Passa aqui teu dedo, que ela é grande. Conversar um pouco desse processo. Tá. Passa teu dedo. Ela vai passar o dedo. D. Aí ela, D. Dado. Dado.
outra palavra que a gente conhece que começa com esse som? Não com essa letra, porque ela já conhece. E outra palavra que a gente conhece que começa com esse som. E aí ela vai pensar ali no vocabulário que ela tem. Pode ser que ela traga. Era inglês a escola que ela estava, bilíngue, era inglês? Então assim, ela é bilíngue mesmo, ela é fluente nas duas línguas, o que também acaba sendo mais uma questão complicada, porque a gente lê para ela tanto em inglês e português, assim, tá um pouco misturado aqui em casa. Na hora que ela tiver que vir com uma palavra, pode ser que ela venha com duck, Sim. por exemplo, do inglês. Né? Pode ser que ela venha com duck para o trabalho. E a gente vai acatar. Começou com aquele... Ah, duck. O que quer dizer duck em português? Pato. Ah, tá, mas vamos lá. Duck. Duck. Realmente, duck. Né? Não é um problema. Tá. Aí a gente vai fazer o processo de alfabetização em português. Sim. A gente não vai fazer o processo em português. Mas as palavras que vierem do inglês entram. Problema zero. Não é um problema. Tá. Tudo bem. Tá? Porque o que a gente quer é que ele exercite. E a partir daí, a gente só continua. Ela já sabe os nomes. Tranquilo, ótimo. A gente vai focar nos sons. Tá. E a gente vai trabalhando com ela e vai usando aquilo que é do interesse dela. Então, se ela gosta de tais personagens das histórias que ela lê com vocês, conta para a escola que ela gosta desses personagens e vamos usar. Se ela gosta daquelas coisas que varia. Então, ela pode gostar de dinossauro, ela pode gostar de lugares do mundo, ela pode gostar... A gente vai usar aquilo que ela gosta e vai recuperando isso, essas palavras, como repertório para ela compor o alfabeto móvel depois. O ponto crucial dessa história toda, os dois cruciais são o jogo do som sem associar com ele, só como jogo, só com som. Barulho enorme. E o outro ponto crucial é que quando a gente for para as letras de lixa, a gente aceita que ela sabe o nome, concorda, e diz para ela que agora a gente vai trabalhar o som. Tá, ok. E outra questão, que nem quando eu for para a letra de lixa, da escola anterior, era tudo de forma. Eu altero ou não? Mantém. Conversa com a escola. Encontra uma estratégia em comum com a escola. Se eu estivesse em sala de aula somente com os elementos que você está me dando, quer dizer, uma vez que você está em sala de aula, você toma decisão baseada em muita coisa, e não só com 10 minutinhos assim de conversa que a gente está tendo. Mas com esses elementos que eu estou tendo nessa conversa, uma coisa que eu provavelmente colocaria na sala seria um painel de pareamento, um painel já pareado, com a letra bastão e a cursiva. Bastão e a cursiva, para cada letra do alfabeto, para ajudá-la na referência. Como ela ainda não escreve nem lê, como ela ainda está no reconhecimento da coisa, na associação símbolo, nome de símbolo, né? Eu iria para cursiva sem maiores problemas. Mas se ela quiser escrever na de forma, não será um problema na hora de escrever. Se ela quiser escrever com letra bastão, não é um problema. E se a escola achar que deve adicionar um alfabeto móvel extra para bastão, dá para entender porque a escola pode fazer isso também. Não é problema. Então, isso conversa com a escola, porque se você for colaborar com esse processo, é importante que vocês estejam bem afinados. Uma coisa é quando a gente está fazendo a coisa em casa, e a criança não está tendo alfabetização na escola ainda. Quando ela já está, é importante que a conversa a gente tenha um passo a passo afinada. Tá. Vou fazer isso. Ajudou bastante já. Muito obrigada, Gabriel. Imagina. Um abraço para vocês. Bom dia. Igualmente. Gente, eu acho que nós vamos encerrar por aqui. Eu sei que tem gente que queria ser chamado. Que bom. Deixa eu te falar, Juliana, em algum lugar deve ter um X. Na parte de cima tem... Tchau. Que bom que tem gente que quer ser chamada. Você vai ser chamado na próxima, tá bom? Cheguem
lá na hora, ali, meio-dia. Se a gente perceber que meio-dia é muito cedo, eu mudo isso para meio-dia e meia, 1h30. Pode ser mais inteligente. Mas aí a gente conversa, a gente testa de novo semana que vem e a gente vai afinando isso. Por enquanto, segundas-feiras ao meio-dia, quartas-feiras às 5 horas da madrugada, tá bom? E vai ser sempre desse jeito que foi hoje. Hoje a gente conversou sobre crianças em abrigos e como a gente pode pensar um projeto social para crianças baseado em Montessori. A gente conversou sobre crianças de 0 a 3 anos e por onde a gente começa a estudar para trabalhar com crianças de 0 a 3 anos de uma forma legal e qual é o lugar do material nessa história. E a gente conversou sobre a alfabetização de uma criança de 4 anos e meio que fez a transição de uma escola convencional bilíngue para uma escola monolíngue Montessori. E como é que fica a alfabetização nessa mudança de contexto na vida dessa criança. Então, conversamos de um monte de coisa, eu adorei, achei que foi muito legal, foi no mínimo tão legal quanto eu esperava, porque eu conheço vocês e eu já imaginava que ia ser interessante. E aí a gente se encontra de novo na quarta-feira, 5 horas da manhã. As lives ficam todas gravadas e ficam disponíveis aqui no Instagram, no YouTube mais tarde e no Spotify mais tarde também, para você escutar depois se você quiser. Tá bom? Vou só lembrar vocês, as inscrições para o Programa de Estudos em Rede e Formação de Educadores Assistentes estão abertas por mais um pouquinho de tempo. Esse povo todo que veio conversar com a gente já fez algum curso do Lar Montessori e por isso tem aí um ponto de vista bastante interessante sobre as coisas e tal, e um ponto de partida para o diálogo muito legal. Dá uma olhada, se você quiser participar, a gente vai com as inscrições até o final de fevereiro, tá bom? As aulas já começaram, então quanto mais cedo você fizer a sua inscrição, de mais aulas você consegue participar ao vivo nos cursos, tá bom? Já começaram, mas você pode se inscrever até o final de fevereiro. E pronto, é isso. Muito obrigado. Um dia muito lindo para vocês, sobretudo um dia muito lindo para as crianças que convivem com vocês e uma semana maravilhosa para todo mundo também. A gente se encontra depois de amanhã, 5 horas da manhã. Até lá, pessoal. Bom dia.